Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nós estamos iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje. Estamos hoje fazendo um estudo sobre dois textos de Emmanuel, que estão no livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico Xavier. Então, nós vamos estudar os capítulos 2 e 8, Vontade e Associação. Escolhemos esses dois estudos porque nós precisamos muito dinamizar uma vontade sóbria e associarmos a coisas que realmente trazem para nós conteúdos de crescimentos espirituais. Então, é preciso sabermos dessas coisas, e principalmente na visão espiritual. Quando a doutrina espírita lança no mundo essa proposta da interação com o mundo espiritual, ela está nos orientando, nos dizendo a importância de realizarmos isso sempre. Então, o Espírito Emmanuel, um dos maiores estudiosos do cristianismo, do Evangelho de Jesus, dentro da codificação, dentro do Espiritismo, nos informa coisas importantes sobre a nossa psique, sobre o nosso comportamento. Porque, vejam vocês, o mundo foi criado com todas essas nuances, essa multidiversidade, foi criado para que a gente pudesse crescer nele, crescer em espírito, crescer em essência. Então, o mundo lá fora é o estímulo para o desenvolvimento da nossa psique. Daí que a alma ela tem nuances, ela tem estruturas que ainda não são conhecidas a nível de consciência. E esses textos, esses estudos da espiritualidade, vêm daqueles que já expandiram esses níveis das suas almas. E eles trazem para nós as experiências deles com a evolução que eles estão fazendo. E isso nos ajuda, isso contribui enormemente para que nós possamos dinamizar a nossa evolução. Então, se nós estamos estudando Espiritismo, é preciso buscar tudo aquilo que o Espiritismo nos oferece. Nós temos variado aqui os estudos exatamente para isso, para que a gente veja o quanto a doutrina espírita está ajudando a humanidade que já aceita os seus fundamentos, como também ajudará no futuro. Com toda certeza, a codificação espírita será um grande aliado do homem daquele futuro próximo, porque, na verdade, ela estanca as dores, as feridas, pela conscientização de cada um em se renovar, em se remodelar, em avançar. Então, vontade e associação estão ligados a isso. Por isso que vamos fazer esse estudo hoje. Né? Pedimos ao Senhor Jesus que nos proteja, que nos guarde, nos ampare, para que o nosso estudo seja, de fato, útil a todos aqueles que estiverem aqui participando conosco. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação aqui nos nossos estudos do Lições Espíritas e que a gente possa permanecer juntos. Jesus abençoe a todos e vamos, então, ao nosso estudo de hoje, tá? Está aí, né? Duas coisas existem em mim para potencializar-me na estrutura do que sou. Vontade é um querer sábio, diferente do desejo, cego, louco, apaixonado. Associando as verdades divinas com minhas buscas da verdade e as integrando com o bem que preciso, vou caminhando feito lei. Então, todos nós temos que buscar essa lei, né? Temos que buscar essa estrutura de lei, que é a lei de Deus em todos nós. Vontade e associação é o nosso Lições Espíritas de hoje. Então, Emmanuel, ele vai começar o estudo do capítulo 2 do Pensamento e Vida, dizendo o seguinte: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviços. Então, meu amigo, minha amiga, Emmanuel está nos dizendo que a nossa mente é um reflexo do self, que ela é dividida em departamentos, né? Com diversas seções de serviço.
Então, os departamentos chamam mais atenção, a gente dá mais cuidado para ele, né? Um outro departamento. Então, essa imagem que nós estamos colocando aqui é mais ou menos uma estrutura assim. Eu tenho departamentos mais calorosos, mais quentes, eu tenho departamentos um pouquinho menos, que eu dou menos atenção. Tem uns que formam a minha estrutura do ego, né? Nós ainda trabalhamos muito ego inferior, então trabalha a minha estrutura de ego, mantém a minha estrutura de ego. Então ele fala que a mente humana é como se fosse um grande escritório, dividido em diversas seções de serviço. Nós ainda temos muitas dificuldades de entender essa questão mental, né? Porque se fala muito demente, né? Atormentado. Então, a gente usa muito a mente como coisas negativas, muitas vezes assim, quando na verdade não é, né? A mente, ela tem os seus departamentos e as suas expressões de departamentos. Então, por exemplo, se o espírito ele já está fundamentado dentro de uma organização correta, dentro da lei de Deus, a sua mente, naquele projeto, naquele departamento, é uma mente iluminada, porque é iluminada pelo Self, que é a centelha divina em nós. Então, à medida que nós vamos entendendo a lei natural, entendendo a lei de Deus, nós vamos aumentando o potencial de luz da nossa mente. Mas também temos as experiências que nós vivemos aqui no mundo físico ou no mundo espiritual. Essas experiências, nem sempre a gente consegue associá-las com a vontade de Deus. Então, como o espírito é livre, né, para escolher, para criar, ele vai fazendo as suas criações, as suas escolhas, que às vezes estão meio que em desacordo com a lei divina. Então, a mente fica obscura naquela região. Então, nós temos a parte clara, a parte consolidada no bem, que nós já conseguimos realizar, e cada um de nós já conseguiu, de alguma maneira, e uma parte ainda em estudos, né, pela própria estrutura espiritual de cada um. Ela está estudando, será que vale a pena isso? Será que vale a pena aquilo? Quando a pessoa decide, por exemplo, em não mais atuar dentro de um determinado vício, ele começa a combater aquele vício, então ele está aumentando o potencial de luz da mente. Mas quando ele ainda fica, né, preso aos vícios, às imprecações, às reclamações, às queixas, né, essas coisas que prendem muito o indivíduo à inferioridade aqui do mundo físico, o mundo físico tem propostas incríveis do bem, né? E a gente às vezes quer ficar no mal. Então a nossa mente, ela vai ficando densa e vai alimentando um ego também densificado. Então, a escolha é nossa. O que eu quero? Eu quero ser uma pessoa clara, clarificada, eu quero ser uma pessoa densa, densificada. Eu escolho. Quando eu trabalho vícios, interesses pessoais, sensações, o que eu estou fazendo? Eu estou densificando, eu estou acumulando mais conteúdos que vão me sustentar no ego inferior. Quando eu desejar sair do ego inferior, aí nós vamos colocar, vai ser pela vontade, né? Quando a vontade chegar de eu sair desse ego inferior, que não me levou a muita coisa ainda, então agora eu vou aumentar o meu potencial, eu vou transformar o ego inferior no ego superior. Isso, meu amigo, minha amiga, é trabalho de cada um de nós em particular. Aí possuímos, né, o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho, o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, e aí vai o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda, que define os investimentos da alma. Então, você vê aí, nós colocamos esse cérebro, né, com várias coisas ali que possam ser os departamentos, então a gente vai nesse caminho, né? Então, o departamento do desejo, sabe, ele é um departamento ainda muito próprio de ego inferior, mas ajuda, não quer dizer que não ajuda, né? Mas o desejo ainda é meio irracional,
Assim ele não pensa muito, né? Eu quero, pronto, acabou, e você faça isso. Assim funciona o desejo. Agora, quando eu já começo a trabalhar a possibilidade de, aí já é a vontade, né? Eu quero fazer uma coisa, mas eu preciso saber se é possível fazer aquilo. Aí vai entrar o departamento da vontade, né? A imaginação, e aí vai. Então, cada um de nós está departamentado em nossa mente. É uma coisa muito interessante isso, porque a gente às vezes fica preso num departamento desse, que o André Luiz chama de monoideia. Às vezes você fica preso num deles e não sai de jeito nenhum. Sabe, uma ideia que você tem, que você não abre mão dela. Então, meu amigo, tudo bem que você tenha a sua ideia, é necessário que a gente estimule essa criação de ideias. Contudo, eu preciso sempre comparar a ideia que eu tenho com a lei de Deus. Será que faz parte da lei de Deus? Se fizer, tudo bem, mas se não fizer, eu tenho que arrumar tudo isso, né? Bom, acima de tudo, de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. E aí o Emmanuel vai colocar exatamente aquilo que nós estávamos dizendo, né? A vontade. A vontade como uma estrutura ideal de ação. Você vê que o Senhor Jesus, ele sempre fala, né? Seja feita a vossa vontade. É da vontade do Pai que seja assim. Então vejam vocês que Jesus não falou desejo, ele falou vontade. Ou seja, é um grande departamento nosso. Porque a vontade, meu amigo, minha amiga, ela nos estrutura no nível de consciência de superior. Então, eu quero uma coisa, desejo, né? No princípio vem com o desejo, eu desejo aquilo. Mas aí a vontade chega e fala assim: olha, vamos ver se dá certo. Vamos ver se isso realmente é importante para você. Para você conseguir isso, o que é que você precisa fazer? Você já fez as suas análises do que você precisa fazer para conseguir isso? Então, isso é a vontade. É aquela que vai analisando, aquela que vai propondo, aquela que vai medindo, né, situações, medindo forças, para ver se realmente é válido para nós naquele momento. Então, não adianta, por exemplo, eu alimentar uma vontade que não será conseguida por agora. Então, eu vou perder um tempo muito grande alimentando aquela vontade que não é boa. Então, a vontade mesmo diz: agora você não pode. Então, faça aquilo que é possível você realizar. Isto é quando você trabalha o gabinete da vontade. Pense bem nisso. Você quer muito uma coisa, muito, mas estabeleça um parâmetro. Eu posso. Isso é bom para mim? Vale a pena? E ainda tem um outro sentido, que é o diálogo que nós temos que fazer com a vida. A vida conversa conosco o tempo todo. Então, ela vai dizer assim: olha, não é bom isso. Às vezes você quer muito uma coisa e não dá certo. Aí vem uma outra coisa. É a vida conversando com você. Olha, para você agora o bom é isso. Então, meu amigo, minha amiga, Deus conversa intimamente com cada um dos seus filhos através da vida, né? Estabelecida a dinâmica da vida. Então, nós somos frequências que entram tentando entrar em outra frequência. Aí a nossa frequência não encaixa muito bem com aquela outra frequência, mas a gente quer. E aí a vida mostra: olha, não vai dar encaixe aí. Então, procure fazer diferente, procure pensar de uma outra forma, faça um outro caminho, se prepare, se potencialize, é assim que a gente vai. Porque conquistar o universo é questão de evolução, nós vamos fazer isso, mas tem o tempo certo para cada coisa. Esse é a forma de fazermos pela vontade. Tá? Muito interessante isso. Quando a gente entende essas coisas, fica tudo mais fácil, mais coerente. A vida se torna mais coerente, né? Bom, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Olha o que Emmanuel fala, que a vontade, ela governa todos os setores da ação mental, porque ela é a expressão do self. Ela é a expressão daquilo que está no self ou na alma, que realmente contribui
positivamente para a nossa evolução. É a vontade. Né? É a vontade. Então, lá no Gênesis, né? Na Bíblia, tem. E Deus falou: faça-se a luz se fez. É a vontade de Deus. Sabe? É a vontade. Então, quando ele falou: faça-se a luz, é porque ele sabia que a luz seria feita. Estou falando metaforicamente, tá, minha gente? Nós estamos aqui analisando de maneira metafórica. Mas quando Deus determina uma coisa na criação, é porque aquilo está dentro da possibilidade de ser feito. Então, por exemplo, nosso pai, ele não vai determinar uma coisa que não seja possível. Por exemplo, ele vai determinar que aqui no nosso sistema solar tivesse 3 sóis para a evolução de espíritos que vêm do primitivo. Seria impossível. Né? Se você tiver um sistema solar com 3 sóis para espíritos com mundos, né, onde espíritos estão saindo da irracionalidade, seria complicado, porque nós precisamos da noite. E os 3 sóis não dão noite, eles vão criando nuances de luzes, mas não fica de noite. E nós precisamos da noite. Então, vejam vocês como é que é tudo certinho, sabe? É isso que nós temos que entender em relação à criação. A divina providência concedeu-nos, por auréola luminosa, a razão. Depois da laboriosa e multimilenária viagem dos seres pelas províncias obscuras do instinto. Aí Emmanuel fala, né, que depois que saímos do instinto, nós vamos chegar à razão, que é o discernimento, que é a observação, né, a busca, o poder de escolha, mas é a vontade que gerencia tudo isso. Se a gente fizesse isso desde o princípio, usando só a vontade, a gente dominaria as paixões. A paixão é boa, como diz Allan Kardec, mas ela é para um estímulo, não para subjugar a ninguém. Então, a pessoa muito apaixonada, ela perde o sentido da razão. Ela fica envolvido ou envolvida, né, por essa paixão. E aqui não tem que ser equilibrado, e a vontade equilibra isso. Okay? Bom, para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Aí está a vontade, por mais que a gente não entenda bem ainda a vontade, por isso nós estamos fazendo esse estudo, por mais que a gente não entenda ainda essa vontade direcionada, vinda da alma, lá do cerne da alma, é de onde vem a vontade, né? O desejo vem muitas vezes do ego inferior. Então, se a vontade que vem do cerne, né, a gente vai ter que entender a sua importância. Por quê? Porque ela é que direciona. Ela é que direciona. Por exemplo, o espírito, à medida que ele vai evoluindo, ele vai entendendo que o desejo não compensa assim uma ação poderosa dele em nós. Né? Então, o desejo, muitas vezes, nos impede de refletir, de raciocinar, e a vontade não. A vontade ela é determinantemente analítica. Eu analiso se eu posso, né? Por isso que ela é o leme de todos os tipos de força, né? Para a gente conhecer. Tá? Então, quando eu me matriculo num curso qualquer, eu tenho uma vontade de estudar aquilo. Né? A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força. Aí está. Então, o pensamento vai dinamizar tudo isso para buscar entender e se projetar. Então, o pensamento ele é uma resultante de uma sequência de ações. Por exemplo, eu tenho um estímulo que gera uma emoção, que vai no sentimento buscar o que aquela emoção quer dizer, o sentimento busca na memória para ver se temos aquele estímulo já guardado em nós, vivido em experiências antigas, e aí a memória vai no afeto, pergunta para o afeto diz o que é, e aí volta para o sentimento que manda para o pensamento. Então, o pensamento ele vai existir depois de uma série de ações, né, que existem em nós, em frações de segundos, né, que acontece aquilo conosco. Então, o pensamento acaba sendo essa grande força, porque quando chega no nível do pensamento, quase sempre eu já não tenho mais domínio, quase sempre. Claro que a gente tem que se aprender a dominar o pensamento. Às vezes chega no pensamento e você fala, não,
não quero fazer isso. Esse é o grande o espírito que já domina, né, os seus impulsos, que às vezes o pensamento vem de uma maneira assim, não é afeto, então eu não quero nem saber e explode, né? Aí a pessoa que já domina o pensamento e direciona esse pensamento para ações positivas, ele está se candidatando a conquistar a si mesmo. Esta é uma grande verdade, né, meu amigo e minha amiga? Então, a vontade é um impacto determinante. Se eu não tiver a vontade determinante, eu praticamente não vou realizar nada. Então, ela é a luz da minha vida, né? Então, você analisa aí, qual é a sua vontade? Né? Pensa aí, o que que você hoje tem de vontade, de querer? Analisa se isso é desejo ou se é vontade. Se é desejo, quase sempre vai num nível muito assim, tormentuoso, né? Aquela coisa que cria ansiedade, né? Nossa, eu quero, eu quero. A vontade não, ela vai analisando. Eu quero uma coisa, eu vou estabelecendo um meio de conseguir aquilo, né? Isso é a vontade. Então, você está trabalhando a potência do teu pensamento, né? Com a força determinante que é a vontade. Está ficando claro para você, meu amigo, minha amiga? Então, observa que a vontade é, de fato, aquilo que nós precisamos cultivar cada vez mais em nós, né? Como uma potência do Senhor em nós, em cada um de nós. Tá aí, né? Você pega essa vontade, que seria esse grande círculo, né? Esse grande departamento da mente de propostas incríveis, né? E ela está rodeada de outras coisas. Então, busque certo a vontade, né? Então, você pensa que isso aqui seja a mente com seus departamentos, e a vontade seria esse núcleo central. Então, busque esse núcleo central sempre aí para as suas ações, que vai ser bem melhor para você. Tá? E vamos, então, aqui na frente, nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, eu vou acionar alguma coisa. Aí eu tenho o botão que aciona essa coisa, certo? Então, eu vou acionar por quê? Porque eu tenho noção, tenho consciência do que eu vou fazer. A Joana de Anjos, ela fala assim, meça antes as consequências dos seus atos. Então, quando eu estou no momento desse, de botão na mão, eu tenho que decidir, aí eu tenho que ter é, esse trânsito, né? Com a minha essência divina, né? Para ver exatamente se vale a pena, tá? Isso é importante, minha gente. A gente pode dizer assim, olha, sei que vou porque vou, sei que faço porque faço. Se ainda não posso fazer, que o mundo esteja aos meus pés na roda gigante que gira os meus pés. Eu quero, eu faço, eu vou. Vamos falar de novo. Sei que vou porque vou. Sei que faço porque faço. Sei que ainda que posso fazer, que o mundo esteja aos meus pés, na roda gigante que gira aos meus pés. Eu quero, eu faço, eu vou. Aí é um nível de consciência. É quando nós começamos a analisar tudo aquilo que nós estamos pensando em fazer. Então, eu vou analisar. Eu estou pensando em fazer um curso. Esse curso, por exemplo, vai mudar um pouco a minha estrutura de trabalho. Eu estou trabalhando numa área, eu vou fazer um curso para outra. Então, analisa se vale a pena antes, né? Será que esse curso realmente vai ser bom para mim? Ou eu estou fazendo isso só para aumentar currículo? Né? Claro, a gente deve ter um bom currículo, concordo com isso, mas o melhor currículo, gente, é o currículo espiritual. Será que eu estou preocupado também com o currículo espiritual? Pensa aí, porque o currículo daqui, do mundo, a gente vai fazendo. Eu conheço pessoas que têm 200 cursos, todos eles documentados, ou até mais, né? Mas será que sabe tudo isso mesmo? E como é que está o espiritual, né?
Procure pensar isso em você. Procure se trazer para dentro de você toda a estrutura que te rodeia e analisa à luz da vontade, à luz da consciência desperta. Quanto mais a consciência desperta, mais a vontade é poderosa em nós. O Leon Denis diz, né? A vontade é a maior potência da alma. É mesmo, porque ela é coordenada pela própria alma. Ela não é coordenada pelo ego inferior, pelas sombras da mente, né? Ela não é coordenada pelos nichos mentais, ela é coordenada pela força da alma em expansão. Isso é a vontade. Né? O cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. Então, o cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que é própria a ele, né? No entanto, na vontade temos o controle, que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. O nosso cérebro, minha gente, André Luiz, ele faz uma analogia muito interessante. Ele fala assim, o cérebro é o ninho da mente. Então, o cérebro físico, ele é o condutor daquilo que a mente se estabelece como critério de ação de vida. Então, ele vai criando suas conexões neuronais, como está aí, mas ele é comandado pela mente. Há pessoas que acham, né, que o cérebro é que gera tudo. Não, ele é uma máquina extraordinária, magnífica. Nós construímos o cérebro ao longo de milênios de evolução, né? E muito, muito interessante, mas ele é o instrumento da mente, né? Então, ele é muito interessante. Ele vai produzir essa energia que nós precisamos para as nossas vidas de relação, né? Dentro da capacidade dessa própria mente que passa para ele, né? Essa informação. Agora, a vontade, né? É o controle que dirige nesse ou naquele rumo. Então, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, minha gente, olha que interessante. A vontade é que vai dinamizar a mente, que vai usar o instrumento do cérebro para nosso mundo de relação. Veja como você é importante. Veja bem, você é uma alma que já evoluiu em um determinado momento, um determinado nível de expansão. E é a partir dessa expansão que você vai agir, tá? Você vai trabalhar em função disso. Quanto mais a sua vontade é determinante no bem, mais ela vai eliminando aqueles empecilhos do crescimento da própria alma. Por isso que a gente tem que viver uma vida mais ou menos, né, condizente com o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus, minha gente, olha, vejam vocês, vou tentar entender isso aqui. O Evangelho de Jesus, ele vem de uma alma expandida. Concordam comigo? Jesus é uma alma expandida, totalmente expandida, que a gente não tem noção de medir isso, mas é uma alma expandida. Então, o Evangelho é a vontade de Jesus, que transita nas áreas, né, superiores da criação. Então, o Senhor Jesus transita nas áreas superiores da criação e ele vive isso enquanto fundamento de alma, que ele é filho de Deus. Então, o Evangelho é o reflexo daquilo que ele é. Ou seja, aquele caminho que nós precisamos fazer. Então, ele mostra para a gente, ó, eu fiz esse caminho. Eu estou dizendo para vocês o caminho a ser seguido. Então, o Evangelho de Jesus é a pedra fundamental, a pedra angular para as nossas conquistas espirituais. Se você deseja sair deste mundo complicado, difícil, sabe? É só o Evangelho que vai te ajudar. Não como religião, mas como proposta de avanços espirituais. Pensa isso. Comece a estudar o Evangelho que você vai entender, tá? Que a sua vontade vai começar a modificar e aí você vai expandir ainda mais a alma que você é. Vamos em frente? É isso que precisamos de saber, sabe, gente?
Então, está aí o nosso cérebro, né? Produzindo energia mental, mas a energia mental vem da própria mente. Ele dinamiza essa energia mental. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então, a vontade é que domina tudo. Está entendendo, amigo? Não é o desejo. A gente fica assim, eu tenho um desejo disso, um desejo daquilo. Cuidado, vê se esse desejo está de acordo com a lei de Deus. Se tiver, então não é desejo, é vontade. Se você analisa o que você deseja, você já não está mais trabalhando desejo, sim vontade. E essa vontade é que estrutura, é ela que te traz a certeza da ação. Então, vamos dar um exemplo assim, bem simples. Você está caminhando numa região onde choveu antes, né, e fez muito barro. Mas tem ali alguns pontos, né, que não fez a lama. Alguma coisa que protegeu para não criar lama. E você vai caminhar ali. O que você faz? Você vai analisando onde você pode botar o pezinho, né? Sim, isso é vontade. Se for pelo desejo, você acaba se lameando todo. Né? Quando a gente é criança, a gente gosta de fazer isso. De pular na lama, de andar na chuva, né? E rir daquilo tudo. A pessoa mais adulta, não. Ela vai olhando onde ela pode pisar. Isso é vontade. O outro é desejo. O outro é desejo da molecagem, né? E o outro e a vontade, não. Eu desejo que eu preciso chegar bem onde estou chegando. Né? Esse moço aí jogando essas bolas, né? Então, aparentemente, é o desejo dele de fazer essas bolas acontecer o que ele deseja que aconteça. Mas, no fundo, é a vontade de realizar um ato bom. Se isso é basquete, né? Qual a vontade dele? A vontade de que essa bola vá lá na cesta. Então, ele vai lutar para que essa bola vá na cesta. Então, ele vai criar técnicas, vai ter expressão física condizente, né? E vai ter reflexos bem apurados na angulação da bola. Então, isso, meu amigo, é vontade. Eu quero que essa bola chegue lá no objetivo, na meta, né? E então eu vou exercer toda uma técnica, toda uma estrutura física, tudo para que ela chegue lá. Assim nós temos que fazer, né? Com as nossas ações aqui no mundo. Então, você quer chegar a um nível melhor lá no seu trabalho? Então, faça como esse jovem aí, olha. Se prepare, né? Estruture, aprenda, crie técnicas e vai. Se a vida achar que você vai fazer bem para você, aí você vai conseguir. Tá? Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes. Porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, ela vai trabalhar, né? Ela vai ser essa fiel a esse avanço da alma. Mas nas relações, né, com semelhantes, essa relação é muito forte. Você pode estar guardando em você uma vontade, mas você encontra uma pessoa e começa a conversar com essa pessoa, então isso é mais determinante. Contudo, se você tiver uma vontade definida, a sua vontade vai controlar aquele encontro. Então, você, por exemplo, vai numa reunião, né? E ali tem contraditórios, e a sua vontade é que o bem se estabeleça. Não é agradar este ou aquele, abrir mão disso ou daquilo para interesses pessoais menos evoluídos, digamos, né? Então, você vai com calma, você vai estabelecendo, né, a partir daquilo que você entende que é o bem, e vai colocando. Agora, veja você, se não conseguir, é porque o grupo ainda não tem essa noção, precisa passar por aqueles problemas, né, que eles estão determinando que aconteça. Isso é muito comum nessas reuniões. Eu me lembro que quando essas reuniões começaram a acontecer assim,
de maneira mais acentuada, né? Eu estava ainda na ativa, trabalhando muito, aí começaram a falar, vai ter uma reunião, vai ter uma reunião. A gente vai pensando, que reunião que é essa? O que é isso? E aí começamos a participar dessas reuniões, né? E vimos que elas tinham um poder muito grande, né? De decisão, muito bom, de estratégias, mas sempre tinha um que não queria aquilo, né? Que o desejo dele era diferente, porque às vezes atingia a área dele, alguma coisa. Então estabelecia-se a vontade do grupo. Se a vontade do grupo fosse para realizar uma coisa dentro daquilo, dentro do caminho correto, então a vontade foi exercida. Se não, o desejo foi exercido. Então a gente foi aprendendo isso nessas reuniões, sabe? Onde que predominava um, onde que predominava a outra, porque a gente estava nessa conexão entre semelhantes. E a gente não pode impor a nossa posição. A gente oferece a posição, tá? E vamos ver o que que a síntese acontece, né? E aí nós vamos trabalhar, por exemplo, se a síntese não é aquilo que eu queria, eu vou tentar pegar aquilo que foi decidido e fazer da melhor maneira, dentro da vontade de ser bom, de criar uma boa estrutura dentro daquilo que nós acordamos ali. Agora vamos falar um pouquinho sobre associação, né? Espero que essa questão da vontade tenha ficado bem claro para você, né? Como é importante a vontade e que você deveria analisar e querê-la sempre para você. Na associação, aí já é o capítulo 8 do Pensamento e Vida, vamos ver o que o Emmanuel vai nos dizer. Então ele diz, olha, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Muito interessante isso aí. Por quê? Vejam, vamos pensar aqui. Existe o estudo, né, do campo morfológico, que é feito hoje muito difundido pelo Rupert Sheldrake, né? Mas que outros também estudam isso. Então, o Rupert, o que ele fala? É um britânico, um cientista britânico. Ele fala que a gente vai criando campos morfológicos dentro das associações de ideias de pessoas. Então, você, por exemplo, você tem um grupo fazendo uma ação, trabalhando. E aí, aquilo vai criar um campo, digamos assim, uma rede, alguma coisa nesse sentido. Eu não vou falar egrégora, porque às vezes egrégora é muito mal entendido pelas pessoas, mas vamos falar uma rede de ações ali, de vontades ou de desejos. Então, aquela ação, aquilo ali, ela é feita pela corrente dos pensamentos das pessoas que estão envolvidas na construção daquela ação. Então, eu vou, por exemplo, no centro espírita, vamos criar um centro espírita, vamos. O que nós vamos fazer no centro espírita? Vamos estudar a doutrina, vamos dar passe, vamos palestra, fazer o serviço social, tal. Então, você criou um grupo de pessoas que pretende fazer isso. Então, é a primeira vontade estabelecida pela corrente dos pensamentos daqueles que estiveram presentes. Ao longo do tempo, aquilo vai modificando. Pode modificar, alguém traz uma ideia nova, alguém traz uma proposta diferente, então vai se adequando. Então, sempre a associação ela é feita pela corrente dos pensamentos daqueles que estão associados. Tá? Então, por isso que tem associações do bem e do mal. Tem associações da cura, por exemplo, tem associações do crime, né? Então, tem vários tipos de associações. O que importa para todos nós é sabermos em qual nível, em qual associação estou inserido. Guarda isso com você, para você analisar tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você busca. Tá? Então, olha aí, né? Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. E aí você faz esse campo, né, que a gente mostrou aí. Esse campo está muito bonito, né? Tem umas manchinhas vermelhas aí, demonstrando às vezes que não está coerente com o restante, mas daqui a pouco a grande, né, o Big Bang aí vai consertar isso, vai arrumar isso. Ou então a pessoa vai sair. Tá? Então, é uma corrente. Isso aí é um campo morfológico. A gente pode considerar como um campo morfológico, criado por uma associação, né,
de princípios, né? E de pensamentos e de comunhão. Bom, a associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres, porque nós moramos em comunidades. Na questão 767 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec que nós precisamos viver em sociedade, para que uns ajudem os outros. Então, uma sociedade é uma associação. Um trabalho é uma associação, uma instituição, qualquer pública ou não, é uma associação de ideias. Então, o nosso mundo hoje sofre em algumas associações porque elas não se entrelaçam ainda no campo da luz. Infelizmente, ainda não. Mas estamos caminhando para lá. Muitas coisas já existem hoje fundamentadas no bem, que já não vai ter mais volta para o mal, né? Por exemplo, você tem uma escola que te ensina determinados fundamentos, por exemplo, os fundamentais, né, o ensino médio. Então, são escolas que estão fundamentadas ali. Elas vão trabalhar para ensinar o menino, a menina, a aprender a ler, a escrever, a trabalhar os fundamentos mais avançados, até chegar na faculdade, né? Na faculdade é diferente. A faculdade, a criatura chega lá e ele já tem mais experiência, né? Então, agora vai depender muito dele, né? Das pesquisas que ele vai fazer, nas ideias que ele vai dar, né? Naquilo que ele vai analisar e vai concluir, aí já é mais que cada um. Mas as associações, elas, né, presidem todos os acontecimentos, né? E comandam a existência de todos os seres. Por isso que nós saímos da caverna para chegar até hoje, por associações. Isso é muito interessante. Às vezes a gente não dá muita atenção, né? Então, Demócrito, o sábio grego, que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos invisíveis, ao olhar humano, agrupam-se à feição de pombos, à caça de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Então, Demócrito é essa pessoa que veio aqui no mundo físico, provavelmente por volta de 600 antes de Cristo, por aí, eu não tenho a data certa, mas ele veio aqui e começou a falar sobre átomo. Com certeza, ele trouxe essa informação do mundo espiritual para implantá-la na Terra. O seu grande continuador, Leucipo, também fizeram esse trabalho. Então, para ele, tudo era átomo. Então, quando a pessoa desencarnava, os átomos dispersavam, inclusive a alma que era feita de átomos. Aí é que foi o momento que ele teve o seu engano. Isso hoje já não é mais entendido assim. Se bem que o materialismo ainda acha que é assim, né? Mas nós que estamos aqui estudando doutrina espírita, estudando espiritualidade, e mesmo na época dele, lá, ou antes deles, os orientais sabiam disso, que a alma ela é imortal, né? Ela não se destrói com o tempo, pelo contrário, ela se agrupa cada vez mais nos seus conteúdos internos que vêm de Deus, né? Da criação de Deus, e expandindo nas suas expressões externas. Então, nós recebemos de Deus e expandimos esse Deus através de nós. Então, a alma não se desfaz. O Demócrito dizia isso, mas ele fez esse trabalho lindo, né? Falando sobre átomos, que eles se agrupam, né? Formando os corpos. Tá? Então, veio dele. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmos. Tá? De alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquisição, um sistema solar em miniatura. Tá? Um sistema solar em miniatura. Tá ele aí. No qual o núcleo desempenha a função de centro vital, né? Que é o Sol. Tá aqui. E os elétrons de planetas gravitando em torno do Sol. Então, aqui os planetas, né? E no átomo, como nós vimos, né? Aqui atrás, quase a mesma coisa. Olha, tá vendo? Um núcleo com os elétrons girando em torno do núcleo. Agora, nós temos aqui o sistema solar. Então, Emmanuel coloca isso, né? Que é tudo uma associação. Tudo se associa para que haja uma integridade, uma totalidade, uma plenitude, né? Então, ele faz essa comparação do átomo que Demócrito, né,
começou a introduzir o estudo dele no mundo com o estudo do sistema solar. Tá? Bom, no plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Aí já é o campo da ciência, né? Que vai estudar eletromagnetismo, gravidade, força forte, força fraca, que estruturam todo esse cosmos que nós vemos, que a gente consegue enxergar. Assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Então, nós estamos sempre buscando aqueles semelhantes nossos, sabe? Então, vamos imaginar, cada um é um núcleo. Então, eu sou um núcleo, né, de um sistema de associação. Então, eu vou sempre buscar aquelas pessoas que, ao gravitarem em torno de mim, completem comigo uma corrente, uma rede. Né? Então, assim, nós criamos as associações. O outro também, que está comigo, ele passa agora a ser o núcleo, eu sou o que gira em torno dele. O terceiro também é núcleo, e nós vamos girar em torno dele, nas nossas ideias. Então, esse núcleo ele vai alternando, né, de acordo com a potência de cada núcleo, ou seja, a potência de cada pessoa. Então, nós encontramos para pensar uma coisa, pensar um trabalho, pensar uma realização. E cada um é um núcleo. E o outro passa a ser o que gira em torno do núcleo. E a gente vai alternando até chegar ao grande núcleo, que é a solução final, que é a síntese das nossas propostas. Gente, isso é extraordinário. Isso tem moral, isso tem ética, isso tem estética, tem tudo aquilo que o ser humano precisa desenvolver para que ele haja com muita potência e com muita força no bem que precisa ser realizado. Vai analisando isso aí com você, para que você seja essa potência, né? Então, aqui está. Imagina, né? Aqui está o que nós explicamos. Cada solzinho desse aqui, cada pontinho é um sol. Está vendo? Eles estão interagindo. Então, cada um que você olha vira sendo um núcleo. Se olhou para cá, é outro núcleo. Se olhou para lá, é outro núcleo. Só que o conjunto dá uma associação. Isso é muito interessante. Quando nas nossas relações interpessoais, nós temos que ter esse respeito pelo outro, que também é núcleo. Não é? Esse respeito incrível que eu tenho pelo outro, que vai passar para mim a ideia de moral. Então, eu respeito o outro. Por quê? Porque eu me respeito. Então, a ética e a moral, elas transitam, né, em linhas assim. Eu só terei ética se eu for moral. Eu só serei moral se eu tiver ética. Veja, então, nós nos agrupamos em sociedades, né, em associações, para realizações de algum evento. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando, agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Então, não preciso estar encarnado, né, para ter uma associação com uma pessoa que me é afim. Né? Pode ser a pessoa estar desencarnada. A gente tem esse exemplo no Centro Espírita muito interessante. Tem pessoas que ele se afiniza com um mentor. Né? Tem um que é a irmã Sheila, tem outro que é o Bezerra de Menezes, tem outro que é André Luiz, né? Tem outro que é o doutor João de Freitas, e por aí vai, doutor Fritz, né? Então, por aí vai. Porque você tem mais simpatia, você tem mais afinidade com aquela estrutura de alma daquele espírito, sabe? Então, a gente vai analisando qual é a estrutura que eu mais gosto. No fundo, a gente está pegando todas as estruturas, né, para tentar ser o melhor. Mas a gente tem que entender isso, que nós estamos sempre assimilando os pensamentos dos outros. Aquele que não entra na minha faixa, eu não vou querer. Ah, aquela pessoa é muito chata, aquela pessoa é muito erudita, aquela pessoa fala umas coisas que eu não quero saber, e por aí vai. Porque eu não houve, né, essa assimilação de pensamentos.
Mas aí você tem que analisar, porque aí é que entra a beleza da coisa, tá? Não tem problema que eu não assimile a presença do outro comigo, não tem problema. Agora eu tenho que fazer uma análise. Por que que eu não assimilo? Então não adianta falar assim, ah, a pessoa é chata, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Não. Por que que eu não assimilo isso? O que está acontecendo? O erro está comigo ou está com ele? Se tiver comigo, eu tenho que me corrigir. Tem pessoas que não gostam da gente porque não analisam o que nós estamos propondo. E aí começa a criar toda uma animosidade. Quando ele precisava de observar, assim também eu, né? Às vezes eu não gosto de uma determinada coisa, tem coisa que eu não gosto, gente. No movimento espírita, tem. Mas eu tento entender por que aquelas pessoas estão fazendo dessa maneira. O que que as leva, o que que as move a falar o que falam, né? A realizar o que realizam, as opções que eles têm na vida particular deles. Então, ele tem que analisar. Aquilo que for bom, como disse João, né? Analisa, veja tudo, analisa tudo e pega o melhor para você. Então, aquilo que for bom, eu vou pegar para mim, claro. Às vezes, o outro, que eu não estou muito afim, está trazendo coisas que estão me mexendo comigo, me tirando da zona de conforto. Por isso que eu não gosto. Presta atenção nisso. Se realmente você não gosta, porque a proposta que vem de lá é uma proposta estranha, né, que vai perturbar o teu crescimento até aqui, ou não? Você está tirando você da sua caixinha, né? Tirando você daquele departamento da mente, lembra que a gente mostrou lá? Aquele departamento meio esquisito, meio escuro. Observa isso. Porque assim a gente vai aprendendo, assim a gente vai crescendo muito, com muito mais propriedade, sabe? A gente com muito mais rapidez, né? É, aqui nós temos uma série de informações. Olha, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Então, de alguma maneira, nós estamos entrelaçados, emaranhados, como diz a física quântica, né? Estamos emaranhados, um monte de gente junto pensando a mesma coisa. Às vezes não. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Aqui no Brasil, o futebol é muito forte, né? Ainda é muito forte. Então, você tem vários clubes. Você tem aqui 20 clubes de Série A, por exemplo, e 20 clubes de Série B e os outros também. Então, você afiniza com um clube, pode ser de qualquer dessas séries. Você afiniza com aquele clube. Por quê? Porque há uma associação feita a partir daquele núcleo que é o clube. Percebe? E aí, o interessante é o seguinte: por que eu sou do clube tal e o outro é do clube tal? O que nos leva a ser diferentes nessa associação? É esse estudo que a gente precisa fazer, sabe? É esse estudo. Porque aí, na verdade, o que eu vou ser? O que eu vou chegar à conclusão? Olha, todos eles são interessantes, todos. Eu sou mais afinizado com esse aqui, mas não quer dizer que o outro seja ruim. Então, ele não é mais meu adversário, né? Ele é um companheiro, ele é uma outra proposta, mas que também tem os seus bons fundamentos. Isso é interessante, sabe? Quando a gente começar a querer encaixar aquela pedrinha ali, aquelas pecinhas ali, tá vendo? A gente quer encaixar. Então, para eu encaixar isso aí, eu tenho que entender essa questão de associação. Porque aí, se eu encaixar, eu aumento a minha associação, eu aumento a minha amizade. Está vendo, gente? Nós estamos sempre atraindo pessoas, sempre atraindo circunstâncias, né? No centro espírita também isso acontece, né? Tem pessoas que, às vezes, ele atravessa a cidade para ir lá no centro que ele gosta de ir. Né? Interessante isso. Ele atravessa a cidade. Não, eu prefiro mais ir no centro e tal. E ali vai, porque ele tem uma vontade de associação e uma associação muito forte com aquele grupo. Mas aí o que, que acontece? No futuro, os grupos da Terra serão cada vez mais prontos estudando o Evangelho. Então, será uma associação única, todo mundo estudando o Evangelho, todo mundo praticando o Evangelho. Então, será uma grande associação do mundo do futuro, que Jesus deu a isso o nome de Reino de Deus. Percebe? Vamos colocar aqui. O desejo é a alavanca de fosso
sentimento, gerando energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, é aquilo que a gente falou sobre desejo. O desejo é essa coisa meio assim, meio estranha, né? Mas, de repente, né, ele pode nos ajudar a alavancar a vontade também. Sabe, minha gente? Isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar. Se eu estou numa associação de pessoas, qual é o meu objetivo de estar ali? Né? Então, eu posso pensar assim, eu tenho desejo disso. É transformar isso numa vontade, né? Porque a vontade é o pai do desejo, ou a mãe do desejo. Né? Estejam sempre em vista isso aí. A vontade é que é a mãe, é que é o pai. Né? Então, o desejo vai lá, faz aquela confusão toda, mas a vontade é que determina. Né? Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constitui, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Então, quando a gente começa a ver defeito do outro, né, ver coisas negras, escuras, estranhas, né, do outro, então a gente vai refletir isso imediatamente. E é aí que eu vou fazer a minha análise. Né? Então, são imagens deprimentes, né? Então, agora eu vou começar a imaginar, isso vale a pena para mim? Né? Às vezes a gente conversa com a pessoa, mas a pessoa quer aquilo, ela não vai sair daquilo, não vai. Você dá a ela o direito dela ser como ela quer, mas você vai se preservar, né? Você vai se cuidar. E para você se cuidar, você tem que ter noção da lei de Deus. Só tem um jeito, minha gente, é a lei de Deus. É a nossa estrutura, a nossa chegada na lei do Pai. Você pode fazer o caminho que você quiser, o que for pronto para você fazer, mas a chegada é o Pai. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se arrumar dentro dessa caminhada. Tá? Não, não tenha, não ache que isso é uma suposição, uma fantasia. Não, nada disso. Porque senão não valeria a pena viver. A vida não teria sentido. Se ela não tivesse uma chegada, um ponto de chegada, para que vale os meios? Né? Para quê? Então, os meios já seriam os fins? Né? Ou os fins vão justificando os meios para o qual eu estou agindo? Então, eu vou selecionando aquilo que realmente me ajuda a entender a vontade do Pai. O grande momento é esse. Eu tenho que seguir a vontade do Pai. É a vontade que impera, a vontade superior, suprema. Então, eu tenho que aliar a minha vontade à vontade do Pai. Ah, mas eu ainda não sei fazer isso. Então, começa a estudar natureza, evangelho, né? Começa a perceber as associações de semelhantes das quais você participa, o que um fala, o que o outro fala, da forma como expressa. Ele fala rindo, ironizando, falando palavrão, xingando, ele é rebelde. Então, isso não vai levar ao caminho de volta ao Pai. Isso aí são reflexos, assim, bem inferiores ainda da busca do caminho. Então, essas pessoas praticamente não vão agregar nada de valor positivo para mim. Concordam? Então, eu tenho que ir sabendo quem que eu vou buscar para relacionar. Né? Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimila, fazendo seja pelo corpo carnal, entre os homens, seja pelo corpo espiritual, de que nos servimos depois da morte. Então, a gente encontra o caminho. Eu sou esse diretor do caminho, eu sou esse painel do caminho. Então, agora eu vou. Né? Agora eu vou. Então, agora eu vou no meu caminho. Eu posso estar cheio de pessoas aqui transitando comigo, né? Ao lado, né? Daqui, mas eu vou no meu caminho. É quando eu encontro o meu caminho, gente. Quando eu encontro o Santo Graal. Dizem que o Santo Graal é o caminho que te leva de volta a Deus. Né? Então, você encontra esse caminho. Aí você vai, meu amigo, nada vai te interferir mais. Mas você está cheio de estradas aqui do lado. Outras pessoas indo também. Aí você vai chegando. Quanto mais você se afina com o caminho de volta a Deus, mais você se afina com pessoas em busca desse mesmo caminho. Então, mais você se fortalece
para ir para o campo das estruturas reais do espírito, né? É por essa razão, gente, que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto interessados em descer as minúcias do mal, absorvem inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Então, precisa a gente tomar cuidado, porque a gente pode entrar esses caminhos, né, perigosos aí, que não tem muita, não tem saída. É como se você entrasse numa floresta escura e você vai andar no meio daquelas escuridões todas, lá, aqueles perigos todos, né? E não chega a lugar nenhum. Então, nós temos que estar em busca da luz o tempo todo. Jesus não falou, busque a luz e siga. Não, desculpa, foi Pedro que falou isso. Busque a luz e siga. Então, olha que interessante, temos que buscar a luz dos entendimentos, a luz das coisas superiores, das propostas superiores da vida. Tá? Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Se a gente der uma brechinha, ela vai aumentando em nós. Então, cuidado com isso. Né? Então, se você, por exemplo, está ouvindo uma piada pornográfica, e você ri, você assimilou, você entrou na faixa. Você pode, assim, evitar, né, de grupos ou associações de indivíduos que gostam desse tipo de coisa. Ir a um espetáculo, né, teatral, onde tem essa coisa. Né? Se você entrou lá sabendo que era assim, é porque você está associado àquilo. Então, você se conhece aí. Né? Eu estou associado a isso, eu gosto disso. Ah, eu gosto de ir na peça do fulano porque ele solta o verbo lá. Cuidado, cuidado. Não vai te acrescentar nada, nada, nada. O nosso teatro vai ser espiritualizado um dia. Né? E esse dia será glorioso para o mundo. Quando você entrar numa sala de espetáculos para assistir algo que te dignifique, que te eleve. O nosso trabalho em teatro foi sempre assim. 32 anos fazendo isso. Né? Graças a Deus, hoje, que essa tarefa não fazemos mais, mas essa tarefa, depois que eu lembro de 2.500 apresentações, onde nós tentamos levar essa coisa que dignifica o homem, isso nos tranquiliza muito. Pensa bem o filme que você escolhe para ver, né? O teatro, as companhias, tudo isso vai te dizendo que tipo de associação você quer para você. Tá? Cuidado para não gerar sombras, tá, gente? Porque começa pequenininho, né? Começa com uma brincadeira e vai aumentando, aumentando. Chega uma hora, pronto, você está dominado e está fotografando o próprio erro. Está guardando nas suas memórias o próprio erro, que é o significado dessa imagem maior. É quando a gente fotografa o mal e arquiva, né, na nossa memória. Qual o pequenino foco, desculpa, infeccioso, que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções, a maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muitas vezes aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Maledicência é essa coisa horrorosa, né, gente? Sabe? Muito sério. Falar do outro, falar da vida alheia. Quem somos nós para isso? O outro, gente, tem Deus dentro dele. A outra traz em si a essência divina em aumento. Pode ser que nesse exato momento essa pessoa não esteja bem, ela não esteja agindo como alma divina, mas automaticamente, pela força mesma da evolução, ela vai voltar um dia, vai refletir tudo isso e vai resolver tudo isso. Não cabe a mim falar mal. Se eu puder falar, que seja para ajudar. Guarde isso com você. Cuidado com a maledicência. Que Emmanuel coloca que pode levar aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Olha que interessante. Porque quanto mais você fala mal do outro, se o outro quiser reagir.
Muito cuidado com isso. Isso não é bom, é uma associação perniciosa, perigosa, a associação dos maledicentes, dos irônicos, dos levianos, de tudo isso aí. Não entre nisso, amigo. Guarde teu dia e tua noite apenas para o bem, tá? Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então, nesse meu trânsito, né, com as pessoas, com os ambientes e com as circunstâncias, eu posso criar um potencial, né, muito bom, né? E vai dar de retorno as consequências daquilo. Então, aí que está. Veja que Deus, e como é que ele faz? Ele fala assim, você está livre até um certo ponto. Porque se você começar a errar muito, eu vou ter que te corrigir. É como a criança que está começando a andar, né? Os pais soltam a criança, mas ficam ali do lado dele, para evitar quedas, né? Machucar, enfim. Mesma coisa Deus faz conosco. Você está livre para escolher, mas até um determinado momento. Por quê? Porque se você fizer uma escolha muito perigosa, eu te tiro dela. Aí vem o choro e o ranger de dentes, como disse Jesus. Tá? Porque essa retirada pode ser pela enfermidade, pode ser por um desencarne prematuro, tudo isso. Então, nós estamos no trânsito da evolução, meus amigos, minhas amigas. Guarde isso com você. Nós não estamos aqui só para essa festinha, né, de cada dia, que é bonita, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Nós estamos no trânsito da evolução para Deus. Isso é importante saber. Estejamos assim, amigos e amigas, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Aí está a associação que eu quero. Que eu esteja procurando sempre o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. É o conselho de Emmanuel para nós, né? Porque só aí a gente vai refletir os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia, com quem nós estamos. Muito interessante, né, meus amigos? Eu entendo a importância de dialogar sobre isso, desses dois estudos do Pensamento em Vida, do livro Pensamento em Vida de Emmanuel. Vontade e associação. Veja e como é que você está agindo nesses dois parâmetros, para que você seja feliz realmente, para que você possa integrar-se definitivamente às hostes do bem, porque você está no trânsito para a perfeição. E que você possa assimilar isso o mais rápido possível e facilitar isso em você. Muito obrigado por você ter estado aqui. Estamos terminando o nosso estudo de hoje, agradecidos a Deus, a Jesus, por essa oportunidade e que estejamos sempre juntos, né, analisando, refletindo. Por caridade, compartilhe esse estudo. Muita paz. Até o nosso próximo Lições Espíritas. Que Jesus te abençoe sempre. Te dê muita paz, muita harmonia. Tchauzinho.